Olá, será que agora estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Vamos fazer uns testes aí para ver se tá tudo dando certo. Tô vendo que tem gente já entrando aí, que legal, turma, legal. Nossa, sejam muito bem-vindos aí. Bom, vou ficar sem fone, então, se tiver interferência, lembra que a gente está fazendo essa live das nossas residências, que também nós estamos aqui isolados, assim como todo o resto do país, tá? Então, vamos ver sobre essa velhice, né? E vamos tentar recapitular o que eu estava falando antes. Vamos lá, será que tá tudo ok? Convido todos também a fazer perguntas, tá? Durante essa nossa live aqui. Se eu não conseguir responder durante a live, me desculpa, porque a tecnologia não é muito meu forte. Mas eu tento responder assim que encerrar o vídeo e a gente vai continuar respondendo vocês assim que terminar a live, tá bom? Então, o que a gente tem de proposta hoje para vocês? Falar do envelhecimento, né, turma? O que é ser idoso, o que é entrar na velhice hoje frente a uma pandemia. Antes de mais nada, agradeço ao IPOG pelo convite. Eu sou professora do IPOG desde 2017 na avaliação psicológica e na neuropsicologia, né? Eu dou aula na avaliação psicológica agora com a disciplina de psicodiagnóstico do adulto e do idoso. Na neuropsicologia, eu dou aula de várias disciplinas, dentre elas a neuropsicologia do adulto e do idoso, tá? Tenho mestrado e doutorado nas ciências da saúde e também tenho um doutorado em psicologia educacional com ênfase em avaliação psicológica, tá? Então, o meu grande foco do trabalho hoje, tô vendo o pessoal entrar aqui, que legal. Obrigada, na verdade, pela presença aqui de todos, tá? Então, eu tenho trabalhado há muitos anos e décadas já com a área da velhice, tá? E hoje, o que é envelhecer, né? Envelhecer frente a essa pandemia. A gente não está vivendo uma situação muito simples. A gente está vivendo crises situacionais provocadas aí por uma pandemia, um medo eminente, uma ansiedade, uma angústia. E quando a gente fala em velhice, a velhice vivendo nesse âmbito, nessa circunstância, quer dizer, vai totalmente contra do que a gente pede para os nossos idosos, tá? O que a gente pede para esses idosos? Socialização, sair de casa, fazer novas amizades, conversar com outras pessoas. E agora, né? Como que a gente vai enfrentar essa velhice frente a esse isolamento social? Então, o idoso, eu não posso pensar só na questão social, mas eu tenho envolvida aí uma questão física, uma questão emocional. A professora Landim, a Polina Landim falou brilhantemente sobre as emoções, então eu tenho que pensar no idoso com todos esses aspectos fisiológicos, emocionais e também mentais, tá? Então, turma, vamos começar primeiro, que eu acho interessante e fundamental, falar de quem que é o idoso. O idoso, para América Latina, para países em desenvolvimento, assim como o Brasil, eu tô falando de uma pessoa que cruza a barreira dos 60 anos, tá? Então, quando eu falo em idoso, no Brasil, é aquela pessoa que passa dos 60. Países já desenvolvidos, né, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, idoso para eles é a pessoa que cruza a barreira dos 65 anos, tá? E aí, o que mais a gente chama atenção, por exemplo, é claro que a Itália, a gente sabe o que ela está passando com essa pandemia. Não vou entrar em méritos políticos, também nem interessa para essa nossa live aqui. A nossa live é pensar numa questão psicológica, pensar na questão mental, pensar na questão social e emocional, né? Acho que isso que completa o ser humano, e é isso que a gente vai discutir aqui agora. Turma, quando a gente fala do idoso, né, e pensa na Itália, a Itália, em janeiro de 2019, ela mudou o conceito de idoso. Idoso, para eles, é aquela pessoa que cruza a barreira dos 75 anos, tá? Por que aconteceu isso? Porque eles não estavam dando conta, eles não tinham pensado nas políticas públicas do que é o envelhecer. Então, não tinha vaga de estacionamento para todo mundo, não tinha... a Itália chegou num ponto de ter muito idoso, tá? Então, olha, a gente pegar o exemplo da Itália, a gente tem que pensar e se preparar também para essa velhice. O que é o nosso idoso hoje, brasileiro? Então, a pessoa que passa dos 60 anos aqui é... Será que tá voltando aí? Voltou? Respondam aí pra mim. E aí, turma, voltou? Vamos lá, então?
Então, o idoso, falando das fases do envelhecimento, joinha, eu tenho um envelhecimento que cruza a barreira dos 80 anos, que é aquele idoso, o velho, o idoso mais idoso mesmo. E quando eu quero dizer velho, eu não quero dizer que é uma conotação pejorativa. A gente não pode trabalhar com as pessoas no sentido de ser descartável. O velho, porque eu falo do produto da velhice. Qual que é o produto da adolescência? O produto da adolescência não é o adolescente, então o produto da fase final, que é a velhice, é o velho ou a pessoa idosa, tá? Então a gente tem que parar de usar esse termo pejorativo, essa conotação ruim para falar do idoso. E também quando eu falo em idoso, obrigada, Poliana, quando a gente fala em idoso, a gente tem que pensar que, claro que a gente sabe que é a faixa etária que mais cresce no mundo, só que eu quero chamar aqui uma atenção para um dado extremamente importante, que é o número de idosos que cruza aí a barreira dos 80 anos. Então a gente hoje tem um N populacional mundial enorme, com pessoas que cruzam os 80, os 90 e os 100 anos. E por essa razão, por ter esse trabalho, já por estar encontrando esse octogenário, esse nonagenário, esse centenário no consultório, hoje o meu pós-doutorado, ele é na área de superenvelhecimento, o chamado de superager, e tentar entender o que é o superenvelhecimento. Malu, obrigada pela presença, Malu, que teve aula comigo agora. O superenvelhecimento, turma, ele entra numa conotação de ter um desenvolvimento cognitivo diferente. Ele entra em apresentar aspectos cognitivos com propriedade acima da média para o esperado para a sua idade. Então é aquele idoso que está super, é o idoso que está muito bem. Inclusive, são temas e pesquisas que a gente tem aqui em Jundiaí, tá? E quando a gente fala em idoso nessa fase de pandemia, uma coisa que eu tenho recebido muitas mensagens, eu também estou aqui disposta a ajudar, presa nunca, mas trabalhando sempre, então eu estou aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Skype, tentando ajudar as pessoas o que fazer nessa fase de velhice. Olha só, tô vendo que tem pessoas já dando depoimento que tem nonagenários em casa, e a gente vê hoje, o que a gente quer hoje, não é, Vander? Que a gente veja os seus idosos chegando bem e cada vez melhor nesse nonagenário. Então teu avô anda 3 vezes por semana, quer dizer, ele tem uma qualidade de vida que ele foi construindo muito provavelmente por ele mesmo, pela família, por vocês aí, e chegar bem lá na frente. É isso que a gente quer fazer, e é isso que a gente tem que tentar fazer. Um dado extremamente importante que a gente tem que saber, turma. O Índice de Desenvolvimento Urbano, em 2017, ele fez uma publicação dizendo que o Brasil ele tem 20 milhões de idosos. Então, quando eu falo em 20 milhões de idosos, estou falando de uma porcentagem enorme da nossa população, e que não pode ser negligenciada, muito menos agora, que a gente vive uma pandemia. Então, quando a gente fala no idoso, eu estou falando de 20 milhões da população brasileira. Que eu tenho sim que dar qualidade de vida, que eu tenho sim que pensar no bem-estar subjetivo, no bem-estar emocional, no bem-estar físico, no bem-estar mental. Então, o que é fazer com esse idoso que ele está primeiro ativo? Então, igual da Fátima, igual do Vander, vamos pensar nos seus idosos que estão em casa e estão ativos. Como que fazer para ele não sair? Uma coisa que a gente está favorável, sim, é o isolamento, principalmente dessa população de risco. Só que, turma, a gente tem que pensar na gente também, de não transmitir. Então, a gente também não tem que sair de casa para ficar transmitindo possíveis vírus para esse nosso idoso que está recluso em casa. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar em atividade para esse idoso. Esses idosos que vocês estão escrevendo aí, que estão ativos, saudáveis, pensem em coisas boas para eles fazerem em casa. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o que é o bom para você, às vezes não é o bom para ele. Então eu tenho que primeiro identificar o que é motivador para esse meu paciente, ou para esse meu avô, para essa minha mãe, para essa minha tia, essas pessoas idosas que eu preciso dar um certo atividade em casa. Só que lembra, o que é motivador para mim não é motivador para ele. Então, por exemplo, não sei, essas pessoas ativas que estão aí, o pessoal que está escrevendo na live, o que é importante? Se eles gostam de atividade física, vocês não têm um conhecido educador físico, não tem alguém da educação física, da fisioterapia, que possa tirar uma dúvida com você, possa te passar alguns exercícios simplificados para fazer com o seu idoso dentro de casa? Porque uma coisa que as pessoas estão falando, e que eu tenho visto também, fala para ele andar aí na sua casa, fala para ele dar uma corridinha aí na sua casa, faz um step. Não é bem assim, turma. Quando eu falo fazer uma criança agitada, colocar ela na brincadeira é uma coisa. A outra coisa é pensar que eu tenho um idoso
que entra numa senescência com uma condição fisiológica diferente. Quando eu falo condição fisiológica, eu estou sim falando da condição física. Eu estou falando do músculo, eu estou falando da gordura, eu estou falando do osso. Então, uma coisa é você colocar uma criança para brincar. A outra coisa é um idoso para fazer atividade física. E eu sou muito cautelosa quando eu falo de exercício físico. Primeiro, porque não é minha área. Segundo, eu tenho que consultar um educador físico que tenha pelo menos conhecimento da senescência. Então, mais 2 conceitos para a gente tirar dessa live de hoje. O conceito, além do conceito de idoso, né, do que é ser idoso hoje, o de senescência e o de senilidade. A senescência é o processo natural de se envelhecer. Então, quando eu falo de senescência, eu estou falando, sim, das alterações que eu vou ter com o passar dos anos. Então, quer dizer, todo mundo já está passando pela senescência. Quer dizer, o nosso cabelo não está ficando mais da mesma cor, ele fica branco, minha pele fica enrugada. Então, assim, as minhas condições orgânicas mudam e vai mudar de todo mundo. Isso que eu considero isso que é considerado senescência. Então, o que é senescência? O processo natural de se envelhecer. É simplesmente a velhice, o se envelhecer. O que é a senilidade? A senilidade é um outro parâmetro que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o que fazer com esse idoso que já está na senilidade dentro de casa, tá? Então, senescência, o processo natural de se envelhecer. Senilidade, estou falando das patologias, eu estou falando de transtorno neurocognitivo maior. O que é esse transtorno neurocognitivo maior dentro da psicologia ou dentro dessa área mais da saúde? Eu estou falando das demências. Então, as demências, elas entram no conceito de senilidade. Eu estava, inclusive, dando uma aula hoje de manhã sobre envelhecimento. E o que é a senilidade, na verdade? Tem muita gente usando essa conotação erradamente. Quer dizer, a gente está vendo muita coisa errada em relação ao idoso hoje e nada mais eu vejo também alguns conceitos errados em relação à terminologia de senilidade. Então, quando eu dou o diagnóstico, quando eu falo de senil, eu estou falando de demência. Então, quando o idoso vai numa consulta com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o médico, e ele fala, olha, isso aí não é nada, esse esquecimento é da senilidade. Peraí, você não sabe o que a pessoa tem. Não, porque não existe, primeiro que não existe esquecimento próprio da velhice. Se está esquecendo, alguma coisa tem. Ou é estresse, ou é uma depressão, ou é uma ansiedade, ou pode ser um quadro demencial já iniciado. Então não existe essa questão de próprio da idade. Ah, está esquecido, mas é da idade. Não é bem assim, tá? Então a gente tem que pensar que se tem um esquecimento, que é um fator cognitivo importante, a memória é um dos fatores mais importantes que a gente tem, um dos construtos mais estudados dentro da psicologia. Então, se está esquecido, a gente precisa avaliar, tá? Então, busque um psicólogo para fazer essa avaliação, ou um neuropsicólogo, tá? E quando eu falo principalmente da senilidade, tem gente que associa a senilidade com o ser normal. Não é. Então, senescência é um envelhecimento natural de se acontecer. Cabelo branco, pele enrugada. Agora, a senilidade, estou falando de doença, estou falando de patologia, estou falando de um quadro que precisa muitas vezes ser medicado, fazer intervenções farmacológicas e não farmacológicas, tá? Então, quando o médico fala para vocês que estão com os avós aí, isso é próprio da idade, tá esquecido? Troca de profissional, esse eu já não confio, tá? E quando a pessoa ainda usa conotação errada, é demência senil. Não, isso é um erro gramatical, isso aí é um pleonasmo. Quer dizer, toda demência é senil, então eu não posso simplesmente associar demência como própria. Não, é uma patologia, tá? Então vamos pensar nesse idoso, nesses nossos 20 milhões de brasileiros idosos que cruzaram a barreira dos 60 anos, que são ativos e que está em casa. A primeira recomendação que eu dou é procurar um profissional adequado para pensar num programa assim de estimulação motora, sim, de fazer uns exercícios. Eu acho que o vô e a avó de vocês que vocês estão falando, nesse sentido de ser ativo, estar em casa, também precisa ter algumas recomendações. Então, continuar ativo, mas dentro do que ele considera de atividade. É importante manter essa atividade. Lembrando, o que é ativo para você, às vezes, não é o que é ser ativo para ele. Então, eu preciso buscar primeiro motivação. Pessoas motivadas vão ser muito melhor engajadas em qualquer tarefa. Só uma outra recomendação que eu dou como atuando aí nessa fase da velhice,
que as atividades, elas têm que tomar cuidado com o tipo, por exemplo, de música, de dança. Então, nada muito brusco, né? Não vai me fazer o paciente idoso fazer um quadradinho de 8, porque no mínimo vai ter fratura de quadril. Então, não é esse tipo de música um pouco mais agitada para eles. Acho que a gente tem que fazer, sim, atividades. Dança eles gostam muito, quer dizer, quem gosta, vale a pena a dança, vale a pena se engajar nisso. Agora, eu preciso pensar em atividades que tenham curto tempo e tenha sempre o espacinho para o descanso. Então, sim, vai fazer a dança com a avó, com o vô, sem problema, super apoio, mas sempre com a água do lado, força eles beberem água, a água é sempre importante. Colocar várias paradinhas para ter esse descanso, para ter esse respiro, para eles poderem respirar um pouquinho. Idoso de roça que está em casa, eu sei porque eu tenho 2 aqui de roça comigo, e o que eu preciso fazer com eles, né? A sorte é que esses 2 moram em sítio. Mas segunda coisa que eu faço para eles, eu sempre dou atividades voltadas ao sítio. Então, por exemplo, para essa programação aqui de isolamento, a gente vai fazer horta aqui em casa. Ah, Ju, mas eu moro em apartamento. Dá para você montar hortas verticais, dá para montar pelo menos alguma outra planta, alguma outra atividade, mesmo com essa questão natureza, num apartamento. Eu só tenho que trabalhar meu pensamento para isso, me adaptar para isso. Tá? Então, quanto mais a gente faz essas atividades, é importante para eles. Tá? Então, no idoso ativo. Esse outro tipo de idoso que a Gomes Pici aqui está me falando, o que acontece com o idoso que cruza essa barreira dos 80 e vai ficando mais para baixo, mais melancólica? Turma, a gente vai ver muita melancolia agora. Agora é uma fase de uma crise que vai desenvolver muita melancolia nas pessoas. Porque a gente não está acostumado a ser isolado. Pelo contrário, a gente trabalha... o latino, né? Os países latinos são mais calientes, a gente precisa do contato físico. Então, como que você fala para uma avó ficar longe da filha que ela gosta? Como que você fala para uma avó ficar longe da neta que ela idolatra? Então, é muito difícil você conseguir não ter esse vínculo afetivo. A gente às vezes consegue por um dia, no outro já quero abraço, já quero beijo, já quero ver meu neto, já quero ver a família. Então, tentar, sim, ter esse contato, talvez por outros meios. Tenta ligar mais para sua mãe, faz as irmãs se ligarem mais. É interessante buscar aquelas amizades de trabalho. Boa tarde, Denise. É importante eles terem esse contato com essas pessoas, com essa rede de amigos. Então, os idosos na ativa, que tem aqueles grupos, né, que se mantêm ativos, que se veem quase sempre, que vai na ginástica, que se veem na igreja, é bom retomar o contato com eles. E uma ligação, sim, é importante. É importante eu escutar da outra pessoa que eu faço falta para ela, que ela sente a minha falta, do mesmo jeito que outra pessoa vai escutar de mim que sente falta. Então, isso é extremamente importante, tá? Tentar manter o contato social mesmo no momento isolado. É extremamente importante. E quando a gente fala também desse idoso que já está começando a fazer uma melancolia, quer dizer, já estava antes e agora vem piorando. É interessante a gente primeiro pensar em fazer avaliações, buscar o médico, buscar o psicólogo, para saber se já não está começando um quadro, essa melancolia já não está evoluindo para um quadro de um transtorno depressivo, se não está evoluindo para um quadro ansioso. Uma coisa, turma, que o idoso tem, e muito, eles se preocupam muito com a família, eles se preocupam muito com os netos. Sabe o que eu vejo muito também? É esse idoso, eu não sei o de vocês, turma, vocês que estão falando aí, que eu sou top, sou nada, vocês que são maravilhosos, obrigada pela presença de todos. Uma coisa que é importante a gente pensar, esse idoso que eu trago para morar comigo, para morar com a minha casa, peraí, eu casada, com filhos pequenos, mais a minha mãe, mais o meu pai, quer dizer, eu tenho que ter 3 gerações convivendo. Turma, são 3 gerações que vieram de épocas totalmente diferentes. Então, quando você pega o idoso, quando que era o tempo, como que ele namorava no tempo dele? Era até às 8 da noite no máximo, e aí ele tinha que ir embora, porque você não podia mais namorar, e namorava em casa, né? No sofá da casa da família da namorada. Então, hoje ele enfrenta que tá morando com esse neto
E aí esse neto, ele vai pra balada meia-noite. Imagina, ele sai de casa 1h da manhã pra ir pra balada e volta às 6 da manhã. Esse vô, essa avó não vai dormir enquanto esse neto não chega. Então eu acabo prejudicando o sono dessa minha senhora de 80 anos, dessa minha menina de 80, dessa minha menina de 90, porque ela tá preocupada com a neta. E ela não se conforma que a mãe deixa a filha sair, que não pode, isso é uma coisa que para ela não é concebível, mas são gerações diferentes. Hoje a gente faz isso, a gente vai pensar em sair de casa a 1h da manhã, ficar até as 3 na casa do amigo. É inconcebível para esses idosos, tá? E eu tô vendo que tem gente falando aí que sente falta de abraçar a mãe. Isso tem que sentir mesmo. Eu acho que isso faz parte do nosso contato social. Então, vocês que sentem falta de abraçar a mãe, transforma esse gesto concreto, né? Em fala. Então, em vez de você ter o gesto, liga pra mãe. Fala com a mãe. Se a mãe sabe mexer no WhatsApp, que ótimo, faz chamada de vídeo mais vezes. Se não sabe fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp, não tem problema. Tenta ligar. A ligação funciona ainda muito bem, então liga pra mãe, liga pro pai, liga pra tia, aquela tia que você não vê há muito tempo, aproveita para fazer isso agora. Tá? Isso é extremamente importante. E outra coisa que eu queria falar, eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo, eu queria falar daquele idoso que já não tem a consciência do problema que a gente está vivendo, que sim são os idosos que têm um transtorno neurocognitivo maior. E quando eu falo em transtorno neurocognitivo maior, eu estou dizendo que são as demências. É que demência, turma, é um termo tão pejorativo que ele caiu do DSM-4, o DSM-5 ele já não vem com essa terminologia. Para quem não conhece o DSM, ele é o nosso manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, quer dizer, a nossa bíblia para a gente fazer uma análise diagnóstica dos transtornos mentais. Então, demência, ele é um termo que virou pejorativo, né? Eu não sei se vocês lembram da velha da praça, da década de 90, né? A velha da praça, que hoje seria politicamente incorreta, mas que lá na década de 90 a gente ria muito dela. Como que ela era? Uma senhora surda, brava, ranzinza, demente. Quer dizer, parece que hoje o envelhecimento não cabe mais com essa visão pejorativa. A velhice, primeiro que eu tenho estratos dentro eu tenho níveis dentro desse envelhecimento, né? E cada vez mais os idosos estão evoluindo para serem ativos, né? Por isso que hoje a gente tem estratos diferentes para a velhice. Tem o idoso jovem e o idoso. Então o idoso jovem ele é muito, muito ativo, tá? E tentem, vocês que estão há muito tempo de distância, tenta sim ligar mais vezes. E aí fica até uma reflexão pra gente ligar muito mais vezes do que a gente tem feito. Então, o que todo mundo tem reclamado ultimamente? Eu não tenho tempo. Então, agora, o dom que vocês têm aí em casa é o tempo. Então, procurem fazer desse tempo ser qualitativo, tá? Dê qualidade para esse tempo, principalmente quando eu falo do idoso. E esse idoso que ele tá, turma, num quadro de demência, vou falar demência aqui, mas lembra que pro DSM-5 é transtorno neurocognitivo maior, tá? Quando eu falo de demência, eu tenho que ter conceito que o entendimento, a compreensão. Eu entendo que sua avó não aguenta mais, Rafa, ficar em casa. Meus pais aqui estão me deixando louca também. Mas precisa, né? Meus pais, os meus tios, tá todo mundo querendo sair. Então a gente tem que dar essas atividades dentro. Os meus pais, talvez a sua avó, tenha consciência da pandemia que a gente está passando. Um outro problema que a gente tem que saber enfrentar é o idoso com transtorno neurocognitivo. Qual que é o mais famoso deles? A demência da doença de Alzheimer, né? Eu tenho a doença de Alzheimer, eu tenho a demência frontotemporal, eu tenho a demência por corpúsculos de Lewy, que foi essa cometida pelo Robbie Williams, daquele filme Patch Adams, ele tinha demência de Lewy. Então eu tenho vários tipos. A mais famosa, eu concordo também, ainda é a demência pela doença de Alzheimer, tá? Como que eu faço para explicar para essa pessoa que tem doença de Alzheimer que ela não pode sair? Turma, se você for tentar explicar do mesmo jeito para esse idoso, ele não vai absorver. Porque ele tem um limite cognitivo. Ele tem um limite que não permita fazer o raciocínio dessa história que, olha, eu tenho um vírus, esse vírus precisa ser combatido, logo eu preciso ficar em casa. Eu não tenho esse logo, eu não tenho esse raciocínio. Existe uma limitação cognitiva muito grande. Então, o que eu preciso fazer com esse idoso? Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem achar até
estranho, mas eu preciso criar uma outra situação, eu preciso criar uma realidade que esse idoso aceite. Então, por exemplo, eu quero sair de casa, olha, Rafa, eu quero sair de casa, eu preciso ir no mercado, eu preciso comprar tal coisa. Olha, vó, hoje vai chover, não podemos levar a senhora amanhã? Tenta postergar. Tô falando pro idoso que tem uma condição demencial, tá? Tenta não falar o não. Você não vai porque tem uma pandemia, é um risco de contaminação, a senhora vai morrer. Turma, ele não vai absorver metade disso e pior, daqui 5 minutos ele esquece o que você falou, você vai ter que repetir de novo e é você que vai se estressar com isso. Então, olha, vó, não pode ser amanhã porque acho que hoje vai chover. Tudo bem, pode estar o sol de rachar. Sugestiona esse pensamento, tá? Você pode contar para ele da crise que a gente está vivendo, eu não sei o quanto que ele vai absorver disso. Por quê? A gente nunca passou por uma crise dessa. Nós nunca passamos por uma pandemia. Então é a mesma coisa que eu falar para você. Olha, Rafa, que eu tô vendo o seu nome aqui. Olha, Rafa, você não pode sair porque deu um tsunami aí na sua cidade. Você vai falar, não, essa menina é louca. É a mesma coisa que eu falar pro idoso, olha, não pode sair porque tem uma pandemia. Nunca ele viveu uma pandemia. Ele nem sabe esse conceito de pandemia, o que seria. Então é a mesma coisa que eu chego pra vocês e falo, olha, aí em Goiânia deu um tsunami. Mas como que deu um tsunami? Então é a mesma coisa falar pra ele não vai entender. Eu tenho que dar, Edilson, alternativas, exatamente. Eu tenho que montar recursos. Eu tenho que fazer outras coisas. Perfeita essa ideia. Então, tenta vocês que estão com os idosos ativos, atividade. Seja atividade física, com profissional de preferência. Seja atividade intelectual. Seja jogar bingo você com o seu avô pelo celular. Existem aplicativos que você pode fazer de estimulações cognitivas. Eu acho que a gente precisa ser criativo agora. E muito criativo, não só resiliente, não. A gente precisa ser criativo também. Então, dê outra alternativa para esse idoso. Ao invés de você ficar ali 20, 30 minutos, 40 minutos falando para ele, olha, não pode, olha, não, olha a pandemia, porque a pandemia, ele não vai absorver. Então, cria uma situação que ele entenda, dê alternativa. Vamos amanhã, e tem uma coisa que o idoso com demência faz muito, ele quer comprar aquilo que ele tem de monte. Então, às vezes vale a pena você investir esse tempo e falar, mãe, você quer café? Mas olha quanto café que tem aqui. Vamos contar, mãe? Então não só mostra, faz ela pegar e contar quanto café tem em casa. Mas eu preciso de arroz. Mas olha, tem um saco de arroz. Olha, pega aqui. Tá vendo como o saco tá cheio? Tá pesado? Então o saco de arroz tá cheio. Não precisa de agora. Tá? Então tenta mostrar um pouco mais prático. Eu vejo as pessoas, eu vejo os familiares tentando explicar. Você explica para alguém que te entenda, que tem cognição, que faça compreensão e que memorize, que grave o que você falou. O idoso com demência, não. Eu preciso criar alternativa. Eu preciso criar recurso que ele aceite essa nova realidade. Tá? Eu diria que são pequenas mentirinhas que a gente conta para ele se acalmar. Porque se você falar, Edilson, pensa, Rafa, se você falar toda vez para sua avó que tem uma limitação cognitiva, olha, não pode, ela vai se sentir inútil. Ninguém gosta da inutilidade. O que a gente está sofrendo agora? É só o isolamento social? É só não ver as pessoas? Não. É a sensação de inútil que a gente está sentindo. Então a inutilidade é uma condição que a gente tem que pensar, porque parece que a gente só é gente quando a gente está trabalhando. Não, a gente é gente quando a gente está com a família também. Eu também sou gente quando eu estou com o meu cachorro. Eu também sou gente quando eu estou aqui lendo. Então parece que a gente só é útil para esse país quando a gente está trabalhando. E essa conotação é imposta pela sociedade. Então, isso não é verdade. E aí entra para essa questão da velhice. Ele quer continuar sendo útil, só que do jeito dele. Então, ela ir no mercado todo dia, só comprar pão, para ela é se sentir útil. Então, como que eu faço para transformar esse nosso ócio em utilidade? Eu tenho que ter alternativas, eu tenho que ter recurso. Então, mãe, vamos fazer hoje um bolo? Vamos fazer hoje um arroz diferente? Vamos fazer uma comida diferente? Por mais que você tenha que estar junto com esse idoso e você tem que dar as instruções verbais, porque ele já não lembra de qual o processo de fazer uma comida, de fazer o bolo. Ou você precisa
fazer literalmente muito mais, botar muito mais a mão na massa, mas ele tá ali, mantendo o foco numa situação ali com você. Então eu tenho, frente a esses dois envelhecimentos, primeiro o envelhecimento saudável, que é esse ativo, e depois eu tenho esse envelhecimento que ele tem uma certa limitação cognitiva, tá? E hoje o significado do envelhecimento ele precisa ser muito bem esclarecido. Por quê? De novo eu falo, são 20 milhões de idosos, não são dois. Não são dois que vão simplesmente morrer com o coronavírus. Eu tô falando de uma população muito grande. E quando eu falo pra gente pensar nesse idoso, eu tô te dando aqui alternativas para você executar. Mas eu tenho que pensar também numa limitação física que ele tem. Não limitação física pelo fêmur, porque ele tá na cadeira de rodas. Não, porque o órgão dele já não funciona como deveria. Gente, a gente entra num processo de diminuição de função orgânica a partir da segunda década de vida. E quando a gente passa ali dos 40 anos, isso fica muito mais evidente. Então, quando eu falo para vocês que o idoso com 80 anos tem um risco muito maior de pegar uma condição respiratória e morrer por essa condição, é muito sério. Então, tá vendo como a gente tem que pensar essa questão da pandemia, evitar qualquer problema respiratório, porque esse problema respiratório pode sim levar a óbito. E eu acho que a gente não pode encarar isso como número, tem que encarar isso porque é o meu avô que tá indo embora, é a minha avó que tá indo embora. Então eu falo pra vocês que têm os seus avós, que vocês estão presentes com eles na vida, cuidem bem deles, porque quando eles forem embora vai doer muito. Eu já perdi os meus, e por isso que eu acabei estudando tanto, eu sou tão defensora dessa fase da vida da velhice, eu estudo tanto a velhice, é o tema do meu mestrado, foi o tema do meu mestrado, dos meus 2 doutorados, eu sempre trabalhei, e é o tema agora do meu pós-doutorado. Eu sempre trabalhei, eu sempre vou trabalhar com a velhice, e eu me considero uma justiceira, porque a gente tem que sim estudá-los, a gente tem sim que ajudá-los, mais do que tudo. Tanto da condição física quanto da condição mental. Então, quando a gente fala assim dessa pandemia, a gente tem que evitar que eles peguem qualquer coisa respiratória, porque é muito difícil um idoso conseguir sair dessa condição. Vocês podem falar pra gente, Ju, mas aquela idosa da Itália de 97 saiu, de 93 saiu. Turma, toda regra existe uma exceção. Não sei se tem os matemáticos, os arquitetos, os engenheiros aqui vendo o vídeo, mas toda regra tem a sua exceção. Então eu não posso pegar a exceção e virar regra. Ela é só uma exceção, tá? Então a gente tem que evitar assim. E pensem nisso que eu falei. A utilidade. Ninguém quer se sentir inútil. Então vamos pensar nesse meu idoso hoje, mesmo recluso, se sentindo útil, fazendo alguma coisa de útil, tá? Ver filme ajuda. Geralmente eles gostam de filmes mais antigos, músicas mais antigas, tá? Quem gosta de Anitta também vai escutar a Anitta, mas geralmente eles gostam coisas mais da época deles. Então soltem aí um Agnaldo de Barros, solta aí o Roberto Carlos, desde que seja motivador para ele, vale a pena a gente fazer isso. Se gosta do filme, também vale a pena. Eu só peço para vocês pensarem hoje na velhice, dentro de casa, de uma questão assim, diferente, variada. Eu acho que essa é a palavra. Então, se hoje, quinta-feira, eu vou ficar vendo filme, vou ficar na Netflix, vou ficar ali vendo série, amanhã vamos tentar fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma coisa diferente? Domingo eu quero descansar, então domingo eu vou voltar a ver a televisão de novo. Tenta variedades para essa velhice, tá? Tenta as variedades trazer para essa velhice. Porque, turma, uma coisa que eu falo para vocês, é muito difícil envelhecer num país de jovens. Não porque o Brasil é jovem. Não, o Brasil ele já entra como uma das populações que tem o maior número absoluto de idosos. Então a gente não é mais um país de jovem, a gente hoje é um país de idosos. Só que a sociedade, ela dá o valor só para quem é novo, só para quem é jovem, só para quem é útil. Então eu tenho sim que ressignificar esse envelhecimento para mostrar para as pessoas que esse envelhecimento ele também tem significado e ele também tem utilidade, tá? Turma, eu não quero me estender demais. Eu acho que a gente tentou aqui mostrar um pouquinho para vocês. Tentei mostrar até um pouquinho dos meus pensamentos, do meu trabalho. Trabalho 90% do meu trabalho em consultório com a pessoa idosa, com reabilitação, ou com estimulação, ou com avaliação, ou com atendimento psicoterápico mesmo. Eu trabalho muito com a pessoa idosa, adoro esse foco de trabalho, e acho que a gente tem que se preparar porque está cada vez vindo mais diferenças e variedades dentro desse envelhecimento, tá?
A Felícia aqui falou que baixou mais de 100 músicas antigas pro pai dela de 76. Meu, parabéns, é essa a alternativa que a gente pensa. Você tá de parabéns, porque você tá conseguindo dar qualidade e dar utilidade para esse isolamento. Então, turma, fica o meu recado aqui. Qualidade no isolamento. Isolamento não significa inutilidade, tá? Significa, sim, que eu tenho que ter alternativas. Significa que eu tenho que ser resiliente. Significa que eu tenho, sim, que pensar. Tá? Pensar e pensar muito. Eu quero agradecer ao IPOG, eu acho que a gente passou aqui um recado, eu adorei a experiência, minha primeira live, fico contente de ter participado, embora a ansiedade bateu um pouquinho antes, mas primeira vez é sempre assim. Espero fazer outras lives com vocês, me coloco à disposição para ajudar, no meu Instagram, me chama no particular, nos meus e-mails aí institucionais, no meu WhatsApp. Eu tô aqui para ajudar todo mundo e principalmente agora, como a gente está vendo a velhice ser negligenciada, eu sou totalmente contra, e se precisar de alguém para lutar, eu tô aqui firme e forte para lutar a favor dessa nossa velhice, sim, uma velhice com qualidade de vida, tá bom? Então fica aqui, professora Juliana, encerrando a live. Espero que vocês tenham gostado, vou dar uma olhadinha nas perguntas e responder assim que é possível aqui. Turma, um super beijo, espero vê-los no IPOG. A gente parou agora um pouquinho as aulas, suspendeu as aulas, mas eu tô com aula do IPOG até 2021. Essas meninas não me deixam paradas. Obrigada, ainda bem, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula. E eu tô aqui para o que precisar, tá bom? Turma, se cuidem, lavem bem as mãos, mantenham esses idosos em casa um pouquinho, porque são 20 milhões e a gente não pode perder 20 milhões. São 20 milhões que tem aí filho, que tem neto, que tem bisneto, que tem tataraneto, e dê valor pro seu, porque eu que já perdi os meus, sinto muita falta deles, e é isso que me faz lutar por eles, essa mensagem dos meus avós, do meu nono, da minha nona, que tanto faz falta hoje. Então cuide de quem cuidou muito de vocês, tá bom? Um super beijo, até mais.